Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas e junto lermos a palavra do Senhor no capítulo 22, do verso 39 a 46. E enquanto você abre sua Bíblia, deixa eu lhe contar uma história dos meus primeiros anos de vida cristã. Lucas capítulo 22, do verso 39 ao verso 46. Assim que eu me converti, a igreja em que eu comecei a frequentar não tinha um programa, não tinha um grupo, não tinha uma sistemática de acompanhamento de novos convertidos, aquilo que a gente chama de discipulado. Mas houve duas pessoas que me deram um grande apoio no início. Uma delas era uma pessoa que tinha uma vida de oração. Era conhecido na igreja um jovem, um rapaz, assim como eu, 15 anos, um pouco mais talvez, que era conhecido como um rapaz que orava muito. E ele de fato orava muito, um homem muito piedoso, se tornou um homem muito piedoso, inclusive. E havia uma outra pessoa, um outro jovem, hoje inclusive professor universitário, doutor e assim por diante, que gostava muito e explicava muito bem a Bíblia, principalmente para pessoas novas na fé, como eu, que estavam começando a sua caminhada de conhecimento da Sagrada Escritura. Essas duas pessoas, como a gente gosta de dizer no jargão popular, colaram em mim. Uma delas, a que ensinava bastante e vivia bastante essa prática da oração, me ensinou a ter um caderninho de oração. Sabe aqueles caderninhos pequenos que nas vendas e nas bodegas se usava para anotar conta a pagar? Eu comprei um daquele, eu me lembro bem, era de uma marca que eu não sei se existe hoje, Tilibra. Eu me lembro bem, ele era azulzinho e branco, rajeadozinho, como a gente diz na minha cidade natal, em Campina Grande. E lá eu colocava assim, eu peguei uma caneta parecida com essa aqui, passei uma régua, colocava a data, colocava o pedido de oração, colocava a data da resposta, 3 colunas. Eu rasguei assim, fui passando. E ele então me ensinou o seguinte: toda vez que você orar, você coloca, quando você começou a orar sobre isso, o que você está pedindo, e quando Deus lhe responder, coloca ali ao lado o dia que Deus respondeu a sua oração. E eu comecei a fazer aquilo. E, na verdade, foi tão abençoado, porque aquilo que ele havia me dito, do jeito dele, eu comecei a experimentar. Ele disse assim: quando a gente ora e intercede, e em algum momento a gente tem a resposta da nossa oração, e a gente marca o dia que Deus respondeu aquela oração, a gente fica crendo cada vez mais na fidelidade de Deus, no poder de Deus, no amor de Deus, nos atributos de Deus que se manifestam para conosco, mesmo sendo quem nós somos. Porque a gente pede, coloca a data que começou a orar por aquilo, seja muito tempo ou pouco tempo depois, você vai lá e registra a resposta com a data que você recebeu. E eu comecei a fazer isso. Acabou o primeiro caderninho, eu fui fazendo o segundo, e assim por diante. Um dia desse eu estava conversando com um casal aqui da igreja, e disse para eles assim: sabe, eu fico muito feliz, porque eu orava por vocês quando vocês eram namorados. E eu me lembro bem que eu coloquei no caderno de oração de vocês fulano e cicrano. E não é que a irmã duvidou que eu tinha esse caderninho de oração, ela olhou assim para mim, ela não chegou a dizer, mas a impressão que eu tive no olhar dela foi assim: isso é conversa de pastor, para a gente se sentir bem importante. E aí eu disse: não, eu vou mostrar. Aí eu fui nas minhas coisas. Se você entrar no meu gabinete, você vai ter um certo dó de mim, porque tem muita coisa lá dentro, muita coisa lá embaixo, e eu comecei a cascavelhar aquilo ali, buscar meu caderno de oração. Não encontrei ainda o caderno de oração da irmã, que tem o nome dela e do esposo, mas encontrei aquele primeiro caderno de oração. E, irmãos, eu comecei a olhar aquelas primeiras orações que eu tinha feito, e eu descobri algumas coisas maravilhosas. Uma delas é que tinha mais orações sem data de resposta do que com data de resposta. E eu cheguei a algumas 3 conclusões. A primeira é que eu tinha desistido de orar.
E talvez lá na frente eu nem me lembrei que eu estava pedindo para isso e de repente possa até ter recebido e não registrei. A segunda é que talvez eu tenha tido uma resposta diferente daquela que eu queria, e aí eu não me importei muito bem de registrar ali a resposta que eu tinha recebido. E a terceira era que talvez elas ainda não foram respondidas. E eu descobri que algumas delas, Deus fez muito bem em não me responder. Porque se Ele tivesse me respondido... Você tem essa mesma experiência? De orações que você fez em determinado momento da sua vida e você pediu, clamou e tinha certeza absoluta de que era aquilo que você mais precisava na vida, que aquilo que você recebesse seria sucesso tremendo, uma bênção maravilhosa e tudo se resolveria na sua vida, e depois, com o passar do tempo, você olhou para trás e disse: que bobagem. A gente dá graças a Deus e registra no caderninho de oração as orações que Deus responde. Mas deixa eu lhe dizer, algumas vezes as orações que você não teve resposta de Deus, ou aparentemente não teve resposta de Deus, também tiveram um sim de Deus. Porque o não da oração só é não quando você não conhece o sim de Deus. E é sobre o sim de Deus, quando Ele responde não à sua oração, eu gostaria de falar nessa noite. Ficou curioso? Então vamos ler juntos o texto. Lucas capítulo 22, a partir do verso 39. Diz assim a palavra de Deus: E saindo, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos agora pela tua misericórdia e graça, que o Senhor fale ao nosso coração, que mediante a tua palavra que foi inspirada e que nesta hora é iluminada na nossa mente, no nosso entendimento, possamos de fato compreender o que tu tens para nós nessa noite, qual é o teu propósito em trazer cada uma dessas pessoas aqui para falar com elas, mesmo aquelas que são convidadas por outros aqui da igreja, que talvez estejam pela primeira ou segunda vez, meio sem entender por que estão aqui, para que propósito. Inclusive aquelas que estão à distância, Pai, que de repente viram nos nossos canais da igreja aquele chamado para o culto e agora estão participando conosco e nem sabem elas o que tu tens para elas, mas tu tens algo para elas. E nós rogamos que nós aqui, ou eles, onde quer que eles estejam, possam ter agora os seus corações abertos, dilatados para absorver a tua palavra. E que ela venha ao nosso coração, debaixo da tua graça e unção, nos dizendo exatamente o que nesse texto, na experiência do teu Filho amado, do Redentor bendito Jesus Cristo, também pode ser aplicado a nós. Pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Além de Lucas, Mateus e Marcos contam essa mesma história. Você pode ver aí, talvez na sua Bíblia, que existem as referências de Mateus capítulo 26, do verso 36 a 46, e de Marcos capítulo 14, do verso 32 a 42, que contam essa experiência de Jesus no Getsêmani. É possível que quando você der uma olhada nesses três textos, como se fossem três colunas, você vai observar semelhanças e diferenças. Dos três, o Evangelho de Lucas é o mais sucinto, o mais reduzido.
O comentarista William Hendrickson diz que Lucas preferiu focar naquilo que era mais essencial, enquanto que Mateus e Marcos deram mais detalhes. Por exemplo, Mateus conta que esta oração que Jesus fez, ele repetiu por mais 2 vezes. Marcos, como Mateus, contam que quando Jesus vai para aquele lugar com os seus discípulos, ele separa aquele grupo de 11 discípulos em 2. E eu digo 11 porque, lembra, a essa altura Deus já tinha permitido que o diabo colocasse no coração de Judas a semente da discórdia e da traição, e ele já estava negociando com os principais sacerdotes as suas 30 moedas para matar a Jesus, para entregar a Jesus. Aquele grupo de 11, Jesus separou entre 8 pessoas que eram as mais, entre as 8 que não eram as mais íntimas, os primeiros como Pedro, Tiago e João, e separou esses últimos 3, e com eles entrou no lugar mais íntimo daquele jardim chamado Jardim das Oliveiras. Um lugar que Jesus já conhecia. Jesus já tinha ido várias vezes naquele lugar, e particularmente todas as vezes que ele ia a Jerusalém, era o lugar em que ele pousava ao final de cada dia. Há relatos nos evangelhos que ele pregava no templo durante o dia, e à noite, quando ele tinha que pousar, quando ele tinha que descansar, ele ia para esse lugar, porque esse lugar tinha não apenas muitas oliveiras, mas também tinha muitas casas de prensa de oliveira, ou de olivas. O que a gente chama para as uvas de lagar, esse lugar é chamado de lagar de olivas. Lagar é um lugar onde tanto uvas como azeitonas são prensadas. E no caso da uva sai o vinho, e no caso da azeitona, os vários azeites, ou os vários óleos da azeitona. Jesus, portanto, sabendo que aquele lugar normalmente era usado por peregrinos que iam às festas em Jerusalém, os mais pobres que não tinham lugar para pagar uma hospedaria e dormiam ali naqueles alpendres que cobriam aquelas casas de feitura de óleo de azeite, várias vezes tinha ido ali com seus discípulos. Era, porém, o lugar mais importante para Jesus, porque também era um lugar de retiro de oração. Jesus frequentemente aproveitava aquela sombra das oliveiras que ainda hoje estão lá, algumas das quais biólogos já identificaram, têm o mesmo tempo de vida do cristianismo, 2000 anos, são, portanto, oliveiras milenares. E ali a sombra de seus galhos muitas vezes se dobrou em oração com seus discípulos, e nesse caso, particularmente com Pedro, Tiago e João. Como eu falei, Mateus e Marcos chamam este lugar de uma maneira diferente da maneira como Lucas chama. Lucas chama de Jardim das Oliveiras, e de fato era. Mas Marcos e Mateus chamam de Getsemane. A palavra Getsemane é uma palavra que vem do hebraico e significa casa de lagar, casa de prensa. Eu não sei se você já teve a oportunidade, talvez se você entrar no YouTube, você vai ver vários vídeos que mostram como antigamente aquela pedra enorme prensava sobre outra, aquelas azeitonas, e dali vários óleos saíam prensados, escorrendo nas ranhuras daquela pedra, e eram recolhidos. O primeiro deles, o mais fino, azeite, que era enviado para o templo e muitas vezes usado para aquelas lâmpadas do templo, onde eles tinham que queimar durante todo o dia e noite, representando a presença de Deus no lugar mais interior do templo. A segunda prensa do óleo, e não tão pura, mas ainda comestível, era usada justamente para alimentação, como nós usamos hoje o azeite de oliva. E por último, a última prensa do óleo, que era esmagada naquela pedra, era tirada ali e usada para combustível, nas famosas lamparinas de azeite, que você já deve ter ouvido, inclusive naquela parábola das virgens sábias e das virgens nécias, loucas, que não colocaram o óleo e que, portanto, na hora que o noivo vem, elas estão com a lâmpada, mas estão sem o óleo. O azeite, como eu falei em ocasiões anteriores, vem da oliveira, que é uma das 3 plantas sagradas. E aquele lugar, e eu digo plantas sagradas, não no sentido místico, mas no sentido da utilidade que ela tinha para a economia do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Jesus vai para aquele lugar, na sua última semana. João, no capítulo 18, verso 1, diz que, João, que não conta essa história, diz que ele sai para um jardim depois daqueles 5 capítulos, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, que João narra e que contam a história da última ceia. Se você for a João, você vai perceber que João tem 21 capítulos, dos quais pelo menos a metade conta a última semana de Jesus.
E 5 deles, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, acontecem ali ao redor da mesa, no cenáculo, em Jerusalém. E quando eles cruzam, descendo pelo vale do Cedron, e sobem no Jardim das Oliveiras, eles encontram esse jardim que eles chamam de Jardim de Oliveiras e que Mateus e Marcos chamam de Getsemane. Ali, quando Jesus se reúne com os seus discípulos, Jesus tinha um propósito. E aqui eu vou me permitir fazer um recorte, um olhar específico, para lhes dar a razão, digamos assim, devocional, pela qual Jesus estava ali. É verdade que quando você olha esse texto à luz de todo o propósito de Deus, você vai entender que o Getsemane faz é dar uma prefiguração da agonia que Jesus vai ter na cruz do Calvário. Se você pegar a narrativa da crucificação e a narrativa do Getsemane, você vai perceber que existem elementos parecidíssimos. Em ambos, Deus o Filho ora a Deus o Pai. Em ambos, os discípulos de Jesus o abandonam. No caso do Getsemane, para dormir. No caso da crucificação, para fugir. Você vai ver vários paralelos. É como se os evangelistas dissessem assim: olha, um pouco antes da cruz, ele já sofreu a angústia da cruz. E de fato esse texto é um texto que demonstra a angústia que Jesus sente, mas ele sente diante de Deus em oração. Isso é o que me chama a atenção. Eu não sei você, mas quando a gente está muito aperreado, a gente perde o apetite, a gente perde o sono, a gente perde a graça, a gente perde a alegria, a gente perde o sorriso, a gente às vezes perde até os amigos, porque a gente se torna tão azedo ou tão fechado que as pessoas até nos evitam. Mas se há alguma coisa que Jesus não perdeu no seu momento de maior angústia antes da cruz, foi a sensibilidade de entender que angústia a gente vive aos pés de Deus, que angústia a gente ou deve fazer a gente buscar a Deus. De modo que eu faço um recorte agora nesse texto, extraindo do propósito maior dos evangelhos, em narrar nessa sequência, para lhe dar as razões porque Jesus também recebeu um não do Pai, na forma de um silêncio aterrador, mas na verdade por trás daquele não do Pai havia um sim enorme de Deus, não apenas para Jesus, mas para cada um de nós. Por isso eu lhe convido agora a voltar os seus olhos de volta para o texto e dar uma olhadinha sobre 3 aspectos que eu gostaria de chamar a sua atenção. O primeiro deles, qual foi a essência da oração que Jesus fez naquela noite terrível no Getsemane. Se você prestar bem atenção, se você estiver em qualquer um dos outros textos, você vai ver que ele repetiu essas coisas mais 2 vezes, mas aqui Lucas, no versículo 40, diz que chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Havia, portanto, um contexto de que em instantes eles haveriam de ser provados, haveriam de ser tentados a esquecer completamente aquilo que Jesus até então tinha ensinado e tomar uma atitude completamente diferente. Isso é o que se chama tentação, desagradar e quebrar a lei de Deus. E aí ele, diz o texto no verso 41, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, não era uma medida exata, mas era o que mais ou menos um homem conseguia jogar uma pedra, portanto era longe o suficiente para que ele pudesse ter um pouco de privacidade, mas perto o suficiente para que ele de lá pudesse ver que os seus discípulos, se eles estavam acordados, se eles estavam orando, se eles estavam atentos ao que estava acontecendo ou se eles estavam dispersos e distraídos. Jesus então se afasta e diz o texto que de joelhos orava. E veja a descrição do médico Lucas. Eu não sei se você sabe, mas o evangelho de Lucas é escrito por um médico. Uma pessoa com capacidade de observação, de anamnese, de análise, que consegue descrever não apenas as coisas que todos podem ver, mas até talvez as razões por trás daquelas coisas, daqueles sintomas, daqueles sinais. Lucas descreve assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, e dizia assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. A essência do pedido de Jesus foi para que ele pudesse ser livre, para que ele pudesse se livrar de um cálice. Essa expressão que depois ficou bem conhecida na música brasileira, quando o Chico Buarque de Holanda escreveu a poesia Pai, afasta de mim esse cálice, mas com outro tipo de conotação, dá a entender que cálice aqui
como toda a história do Antigo Testamento, como todo o uso do Antigo Testamento, não é uma coisa agradável, porque se fosse agradável, obviamente Jesus não estaria pedindo para ser afastado dele. Se você der uma olhada no Antigo Testamento, nós tivéssemos tempo sobrando, nós poderíamos dar uma série de textos em que o cálice é sempre o cálice da ira, o cálice do juízo, o cálice do castigo. E várias vezes essa expressão, tomar o cálice de Deus, sorver até a última gota, significa que Deus desce o seu juízo e a sua mão de castigo sobre determinadas pessoas de maneira assim completa, até a última gota. Quando Jesus, portanto, ora a Deus, dizendo assim: Pai, afasta de mim este cálice, na essência o seu pedido é para que ele não experimentasse o juízo de Deus naquele momento. Poucos dias antes, talvez no dia anterior, do outro lado da cidade, no caminho para Jericó, numa cidadezinha chamada Betânia, Jesus se hospedara mais uma vez na casa de Lázaro, Maria e Marta, os três irmãos. Isso está narrado em João capítulo 11. E lá, quando ele chega naquele lugar, ele chega numa condição completamente diferente das vezes que ele havia se hospedado antes, porque Lázaro havia morrido. E há um forte clamor para que ele faça alguma coisa. E naquele forte clamor, Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, e antes de dizer a Lázaro, Lázaro, sai, e ressuscitar aquele amigo de longa data, ele faz uma oração, e a oração que ele faz está lá registrada em João capítulo 11, ele diz: Pai, eu te agradeço porque tu sempre me ouves. Eu sei que tu sempre me ouves, mas eu falo isso para que todos ouçam, para que todos saibam que tu sempre me ouves. E quando eu olho esse texto, poucos dias antes, e este aqui, eu encontro uma diferença tremenda. Naquele Jesus tem uma resposta de Deus e diz a Deus que ele sempre o ouve, mas aqui, na essência, o que Jesus está pedindo, recebe da parte de Deus um silêncio sepulcral. Você não vê Deus falando com Jesus aqui. E o fato de Deus não falar com Jesus, o Pai não falar com o Filho, o Pai não responder ao Filho, tem a ver com a essência do que ele pediu. O que Jesus estava pedindo? Que ele não passasse por aquilo para o qual exatamente ele nasceu e viveu, e desde a eternidade havia sido destinado a fazer, ou seja, receber sobre si toda a ira e o castigo de Deus. E talvez para você que está começando a sua caminhada com cristão, você não entenda, mas por que ele tinha que passar por tudo isso? Ele tinha que passar por tudo isso, sabe por quê? Porque senão quem passaria era eu, era você, era cada ser humano. Baseado no texto que o pastor Kilvin acabou de ler, no momento de contrição, não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o texto da lei diz muito claramente: toda alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. O que Jesus pedia ao Pai fazia parte da angústia da sua natureza humana, diante da solidão daquele momento em que nem os seus discípulos mais próximos conseguiram interceder com ele, serem solidários com ele. Mas obviamente era um pedido impossível de ser concedido pelo Pai. Mais ou menos como algumas daquelas minhas orações, sobre as quais eu falei no início, em que Deus sabia, mesmo ouvindo o meu clamor, que aquilo que eu pedia não era e não poderia ser jamais um propósito de Deus para mim. Em algumas vezes ele disse não, em outras vezes ele me deu um silêncio que perdura até hoje, sem explicações. Esse texto, no entanto, nos permite ter uma explicação. Jesus recebeu do Pai um silêncio, porque na essência o pedido que ele faz a Deus é impossível. Não porque Deus não poderia fazê-lo de outra forma, mas porque Deus havia determinado que a maneira pela qual ele salvaria os eleitos antes da fundação do mundo seria por meio da morte do seu próprio Filho. Por que então Jesus pede? Ele pede pelo segundo grande motivo que eu gostaria de lhe dar nessa noite.
é porque para que ele pudesse tomar o seu lugar, ele não ficou de longe como um consultor de salvação, que fica do lado de fora dizendo o que você, que é o gestor da salvação, precisa fazer. Ele se tornou aquele que você deveria ser e que não conseguiria jamais. Ele se tornou aquele que Adão deveria ter sido e nunca foi. Um homem, 100% homem, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, porém sem pecado, vivendo uma vida reta e morrendo como uma ovelha perfeita e imaculada por pecadores como eu e você, que como ovelhas desgarradas foram longe de Deus e que não estão no redil do Senhor. Ele precisava morrer para que eu vivesse. Ele precisava morrer para que você vivesse. E eu espero que você não fique inquieto, porque eu não estou contando uma nova novidade. Eu espero que você não ache, puxa vida, eu imaginava que o pastor ia falar algo novo para mim hoje. O algo novo é o antigo evangelho. O antigo evangelho é que o não de Deus, ou o silêncio do Pai para o Filho aqui, decorreu da essência do seu pedido, que não poderia ser dada, porque para isso ele tinha sido enviado. E ao ser enviado como homem, Deus o ouvia como homem, mas jamais poderia esquecer que ele era o Deus eterno, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, que desde toda a eternidade havia combinado com o Pai que esse plano se cumpriria dessa forma. E aí nos levamos ao segundo ponto do que eu gostaria de falar para você. Perceba que, na essência, esse pedido, que faz com que o não de Deus tenha sentido, decorre do pedido em si. Mas, em segundo lugar, decorre da atitude de Jesus. A atitude de Jesus determina que, por trás do seu pedido verbalizado, havia uma disposição interior de fazer a vontade de Deus, fosse qual fosse a resposta de Deus. Veja o que ele diz novamente no texto. Ele diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Qual era a disposição de Jesus? Era de obedecer. Se tivesse que passar pelo Calvário, ele passaria. Se Deus, por alguma razão, tivesse um outro propósito, ele também estaria disposto a ir, mas a vontade que prevaleceria seria a vontade do Pai, e não a vontade do Filho. O sim de Deus, muitas vezes, não é o sim para aquilo que nós pedimos, mas é o sim para a atitude que Ele vê no nosso coração, e que muitas vezes nos dá um não ao que pedimos, mas sempre nos dará um sim, quando nós estivermos prontos a crer, confiar e obedecer, independentemente da oração ser respondida do jeito que nós queremos que ela seja. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Naquele meu caderninho de oração, eu tive ali registros em que, anos depois, eu obtive a resposta de uma determinada oração. E sabe o que aconteceu nesse período? Deus tratou comigo. Deus tratou com o meu caráter. Deus me mostrou que eu não poderia ser tão imediatista, tão materialista, que Deus não era moleque de recado, não era despachante de repartição pública, que Deus não se vergava aos meus caprichos, que na verdade mais importante do que o que Ele podia me dar, era aquilo que eu estava me tornando enquanto Ele não me dava. E deixa eu lhe dizer uma coisa, é isso mesmo que talvez Deus esteja fazendo com você. Quando você recebe o silêncio de Deus, Deus não está preocupado com o que pode ou não pode lhe dar, porque Ele pode tudo. Ele está mais preocupado se no seu coração você é capaz de dizer, como Jesus disse: contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Porque Deus não vê aquilo que o homem vê, Deus pesa as disposições e motivações do coração. A Bíblia diz que Jesus, apesar de ser Deus, o escritor aos Hebreus, aprendeu a ser obediente pelo exercício da obediência. Como homem, ele aprendeu a ser obediente como homem, por isso que ele é perfeito como homem também. Mas quando nós, no nosso capricho, na nossa disposição de fazer queda de braço com Deus, achamos que insistência com Deus é a mesma coisa de atrevimento,
de ficar insistindo em algo com o coração duro e tem que ser do meu jeito, no meu tempo e da minha forma, Deus simplesmente nos dá o silêncio que deu a Jesus. A disposição de obedecer de Jesus já estava no coração dele. Quando ele desceu do céu, e diz o texto que, esvaziando-se a si mesmo, tomou a forma de homem. E, assumindo a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus, então, diante disso, exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor. A disposição de confiar e obedecer é a disposição de quem pode até pedir para passar o cálice, mas está disposto a tomar o cálice até o final, se preciso for. E em último lugar, quando eu olho para esse texto, eu vejo a essência do pedido, eu vejo a disposição de quem pede, e eu vejo um propósito pedagógico naquela oração que Jesus fazia ali, e que os seus discípulos tinham a oportunidade de ouvir e presenciar. Presta bem atenção numa coisa, queridos. Daqui a poucos dias desse episódio, aqueles discípulos estariam completamente sozinhos. Jesus seria morto e, como diz o texto, matarei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E de fato aconteceu. Do dia da morte de Jesus até o dia de Pentecostes, cerca de 50 dias, eles ficaram escondidos, com medo de serem mortos, tanto quanto o seu Senhor e Redentor tinha sido. Esse momento não era um momento apenas entre Jesus e o Pai. Era um momento também entre Jesus, o Mestre, que tinha ensinado por palavras e obras tudo o que eles precisavam, mas que agora que ele lhes dá uma última lição. Daí porque quando Jesus, nos textos de Mateus e Marcos, repete essa oração, lembra que todas as vezes ele volta para os seus discípulos e pergunta: mas não é possível, vocês não conseguem vigiar comigo nenhuma noite sequer em intercessão? Mas não é possível, vocês não percebem que vocês devem vigiar porque a carne está, o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Mas não é possível, vocês não conseguem orar durante uma noite, num momento crucial como esse, na iminência de tudo aquilo que eu profetizei e disse para vocês vir a acontecer, e vocês não conseguem substituir o cansaço, o comodismo, a angústia, a tristeza desse momento por um tempo com Deus em oração? Vocês não percebem que o traidor se aproxima? Levantai-vos agora, porque agora já passou o tempo da lição. Que um propósito pedagógico. Esses homens precisavam entender que aquelas palavras que Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mas vou para o Pai. E quando eu for preparar-vos o lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, eu voltarei, mas não vos deixarei órfãos, porque deixarei convosco alguém que está convosco e estará em vós, o Consolador. É para que eles aprendessem a grandeza, a beleza, a maravilha da oração, irmãos. E eles iam aprender diante do próprio Deus feito homem. Ninguém melhor para ensinar um discípulo a orar do que o mestre. E não existe metodologia melhor do que aprender na prática. Você entende agora, querido? Porque tem certas coisas que você vai ter que passar na vida. Quem tem filho já aprendeu isso. Você pode ensinar aquela lição trocentas vezes. Ele olha para você assim como você olhava para seu pai e para sua mãe. Os olhinhos parecem entender exatamente aquilo, mas parece que não alcançam. Aí você desiste, ou pelo menos de insistir naquele momento, e diz: não tem jeito não, você vai ter que passar por isso para você aprender. Minha mãe tem uma outra versão, diz assim: quem tem com quem me pagar não me deve nada. Porque vai ter que passar por isso. Os discípulos tinham que passar por aquilo. Assim como Jesus, eles também iam enfrentar momentos de solidão, de angústia, de choro, de joelho dobrado diante de Deus, quando aparentemente o mundo todo se tinha voltado contra eles em perseguição. Esse momento era um momento pedagógico.
Jesus tinha sim ali um momento claramente só dele com Deus, era um momento em que ele antecipava o juízo que haveria de vir de Deus sobre ele para a salvação no Calvário, mas naquele momento antecipadamente, quando ele sofria aquilo para que os seus discípulos aprendessem a sofrer em oração, aquilo que na teoria nenhuma poderia ensinar para eles. Isso modifica a maneira de eu ver a vida, irmãos. Porque eu entendo, então, que as várias fases da minha vida, as lutas e dissabores, as dificuldades e sofrimentos, as decepções e frustrações, os momentos de privação e de carência, que eu passo e que você passa, não são em si um mal, embora possa nos trazer muitos males e dissabores. Mas porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, quando eu aprendo por cima e além da provação a lição, aí eu digo aquilo que eu costumo dizer a vocês: perca tudo, mas não perca a lição. Porque se você perder tudo e ainda perder a lição, aí sim você terá perdido tudo. Jesus queria sofrer na frente dos seus discípulos. Queria ensiná-los a depender em oração. Um dia Pedro iria precisar daquilo. Um dia João ia precisar daquilo. Um dia Tiago ia precisar daquilo. Eles iam tentar entender, e se eles não tivessem passado por aquilo, eles não conseguiriam entender. Mas agora eles estavam vendo, na prática, no discipulado com Deus, a provação daquele momento e o ensino que Deus queria ensinar para eles. Perceba então, o não que pode vir em forma de silêncio, a oração que você faz diante de Deus, vai ser sempre um sim de Deus a você, não necessariamente a sua oração, mas a você. E aí eu me reporto ao começo do meu sermão, quando eu falei da minha carteirinha ou cadernetinha de oração. Como eu falei para você, alguns pedidos foram respondidos, alguns não. Mas eu descobri uma coisa com aquele outro segundo amigo meu, que era mais versado na Bíblia. Eu me recordo que um dos primeiros estudos bíblicos que ele fez comigo foi sobre o significado da palavra amém. Eu não sei se você sabe, mas amém é sim. Eu sei que você aprendeu que é assim seja, mas aí já é um amém mais rebuscado, mais litúrgico, que a gente faz, por exemplo, no momento de culto, de oração, de devoção. Na verdade, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você lembra aquela expressão quando Jesus diz assim: em verdade vos digo, e aí diz alguma coisa? De fato ele está dizendo assim: amém e amém eu vos digo. Porque a palavra amém em hebraico significa sim, realmente, verdadeiramente, de fato, pode acreditar. De modo que quando eu escuto um amém, eu estou escutando um sim de Deus. Mas veja que coisa maravilhosa. Sabe quem é também aquele que tem o nome de o nosso amém? O nosso sim de Deus? Não sabe? Então abre sua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 1. Porque eu não sei se você sabia, amém é um dos nomes de Jesus. Sabia? Não, né? É uma das formas que o apóstolo Paulo consegue dizer sobre ele. Ele diz assim, capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele está explicando a sua demora em ir para aquela cidade, e ele está contando um pouco da sua vida, e então ele diz assim, verso 18: antes, como Deus é fiel, a palavra que ele usa é pistós, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Você está lembrando que no outro texto ele diz que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Traduzindo seria assim, a palavra do Senhor tem que ser amém, amém, e não, não amém e amém, ou amém e não amém. Aqui ele está dizendo que, olha só, verso 18,
Como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Lá na frente ele vai dizer qual é, afinal de contas, porque se não pode ser nem não, nem sim, ou é não, ou é sim. Será que é não? Será que é sim? Vamos ver. Verso 19. Porque o Filho de Deus, ele não está falando da relação dele como pastor com aquela igreja em Corinto? Onde é que a relação de Jesus como Filho de Deus entra na história? Você vai entender agora. Olha, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, os outros pastores, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. O nosso Senhor não foi amém e não amém. Ele sempre nele houve o amém. O sim. E aí ele explica melhor no verso 20, com o qual eu encerro. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Jesus é o sim para você, quando a sua oração recebe um não. A sua oração pode receber um não, mas Jesus é o seu sim, mesmo que não dê aquilo que você pede na sua oração. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor. E se nós o tivermos, de nada mais sentiremos falta, nem mesmo das orações que Ele não nos responder. Por isso, mesmo quando Deus lhe disser não, saiba, Deus não está dizendo não a você, porque em Cristo Ele já deu sim lá na cruz do Calvário. Agora imagine uma coisa e com ela eu encerro. Onde esse Jesus está hoje? Ele partiu, depois desse dia, ou nessa mesma noite ele é traído, é morto, crucificado, 3 dias depois ele ressuscita, 40 dias depois ele é assunto aos céus, e diz o texto que ele está nesse exato momento, enquanto você estiver orando aquela oração do caderninho, do seu caderninho, ele está lá, à direita do Pai, intercedendo por você, para garantir o seu sim, se você tiver a disposição certa de dizer: Senhor, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Eu descobri que a melhor coisa do mundo, e por isso eu desisti de ter o caderninho, não desisti de orar, é que é melhor ter folha em branco e dizer assim: escreva, Senhor, aquilo que tu tens para mim, e eu vou orar o teu sim e não o meu não. Você está disposto? Você está disposto a pegar todas as suas orações agora, todas elas, colocar todas elas nas mãos e dizer assim: Senhor, estão aqui, mas seja feito conforme a tua vontade? Ou você vai tirar algumas e vai dizer assim: essa não, Senhor, essa tem que ser desse jeito, porque só desse jeito é que funciona, só desse jeito é que me agrada, só desse jeito é que eu preciso. Ou você consegue juntar tudo isso e dizer assim: Senhor, eu confio tanto que tu tens o melhor para mim, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, porque eu vi o teu próprio Filho fazendo isso, que agora eu quero entregar a ti tudo, para que de ti eu tenha um sim, e não fique aperreado com os meus nãos, ou com os silêncios que eu escuto de ti. Você está disposto a isso? Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Eu gostaria de orar com você, e de orar por você. Gostaria de, com você,
apresentar diante de Deus o seu caderninho, a sua lista, os seus pedidos. Eu nem preciso saber, mas Deus sabe. E a nossa oração vai ser uma única oração: Senhor, seja feita conforme a tua vontade, não como eu quero, mas como tu determinas, porque eu confio em ti. Você consegue fazer isso agora, meu irmão, de coração mesmo? Quanto mais intenso for o seu desejo, maior vai ser a sua luta de fazer isso agora diante de Deus. E eu vou lhe dizer que quanto mais você lembrar daquela coisa como a mais difícil, é justamente aquela coisa que você tem que entregar diante de Deus. Porque ela está se tornando um fim em si mesmo, e o que você quer é, no fundo, que seja segundo a vontade de Deus. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Eu lhe convido agora a fazer isso. Senhor, seja feita conforme a tua vontade. Vamos ter alguns momentos de oração pessoal, você e Deus. O que você vai estar falando com Deus eu não sei, mas eu imagino que você tem algumas coisas que você está pedindo a Deus. Tem algumas coisas aqui que eu estou lembrando que eu pedi já a Deus e que eu estou pedindo atualmente a Deus. Eu quero caminhar com você, meu irmão. Eu quero ir com você ao trono da graça de Deus e dizer assim: Senhor, eu só quero o que tu queres para mim. Nada mais, nada menos. Senhor, eu só quero quando tu quiseres, não antes, nem depois. Senhor, eu só quero do jeito que tu quiseres, não do meu jeito, nem do jeito de outros. Senhor, seja o cálice da bênção, ou da tua disciplina. Eu não quero que tu passes esse cálice. Eu tão somente quero que seja feita a tua vontade. Senhor, que seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida, na minha família, no meu ministério, na vida das minhas ovelhas, do meu povo, desse povo, que é teu povo, o povo da aliança. Aqui na terra, assim como é feita no céu. Sem contestação, sem má vontade, sem reclamação, sem murmuração, sem dúvida, sem incredulidade. Com perseverança, Pai. E com certeza que Tu és o nosso pastor e nada vai nos fazer falta, porque nós temos a Ti. E se nós tivermos o Teu sim, o Teu amém, nós podemos até ouvir o Teu não. Nós podemos até aguentar o Teu silêncio. Nós podemos até estar sozinhos no Getsemane, no lugar em que a nossa oliveira é prensada e dói. Mas dessa prensa do Senhor sai óleo refinado. Nós nos submetemos a Ti, Pai, sabendo que nada, absolutamente nada, é mais precioso na vida do que estar no centro da Tua vontade, de joelhos no Getsemane. Pouco importa se o traidor se aproxima, pouco importa se os amigos e irmãos adormecem ao nosso redor, pouco importa se o suor se torna em sangue. Na Tua presença, Pai, nós podemos dizer nessa noite: Pai, seja feita a Tua vontade e não a nossa vontade. Eu intercedo pelos meus irmãos agora, Pai, porque eu sei que esse momento é um momento sublime de entrega. Difícil, Pai, talvez tanto quanto muitos outros pelos quais eles já passaram, ou alguns ainda vão passar. Mas quando olhamos que Tu deste o Teu Filho, não titubeando, por amor a nós, o que nós podemos reter para nós que não possa ser entregue para Ti, confiando que
O Senhor é bom e a tua vontade é perfeita e agradável. Por isso eu te rogo agora, ó Santo Espírito, visita os corações aqui neste lugar. E aquilo que ainda está retido pela mão da desconfiança, do egoísmo, pela mão da incredulidade, de não confiar que tu podes fazer do teu jeito e no teu tempo, da melhor maneira, que nós possamos abrir mão, Pai, e entregar, e se entregar, e sabendo que de Ti eu sempre vou ter o sim, porque o sim já foi dado no Calvário, o sim e o amém é o que eu mais precisava, e eu já tive, e eu já tenho, é o Teu Filho. É em nome dEle que eu te peço, nos ajuda a perseverar, e todas as vezes que a nossa mão de incredulidade for na Tua direção para buscar de volta, que nós possamos ser lembrados deste momento, pedagógico para os Seus discípulos, mas também para nós. Aplica ao Santo Espírito e não nos faz esquecer que quando recebermos um não Teu, nunca será um não, porque já recebemos de Ti o nosso sim. E por isso podemos confiar, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão.